Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente parar para poder meditar na palavra do Senhor. E isso é que nos traz vida e nos traz segurança. A nossa meditação está no segundo livro das Crônicas, capítulo 22, e a gente vai tomar como referência de trabalho a segunda parte do versículo 3, a parte B, que diz o seguinte: ela dava maus conselhos a Acasias, e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? E aqui nós temos um personagem interessante, que é o personagem Acasias, que era filho de Jorão. Acasias, filho de Jorão, após a morte de Jorão, ele vai fazer o quê? A assunção do reinado de Judá. O problema é que Acasias, ele é meia parte Judá e meia parte Israel. E o que predomina na formação, no caráter, vamos dizer assim, no pensamento dos ensinos desse jovem, é os ensinos da parte de Israel, que é justamente aquilo que vem lá de Jezabel e aquilo que vem de Acabe, e não aquilo que vem de Josafá, de Judá, né? Nem de Asa, de Judá. Ele não recebe essa parte principal. E além de não receber isso, e quem faz todo esse cenário, né? Esse cenário ruim, de trazer péssimos conselhos, né? Porque ele péssimo exemplo, porque ele seguia, porque tinha conselhos inadequados, era nada mais, nada menos que a sua mãe, Atalia. E aí fica assim, no primeiro momento, no primeiro ponto, sim, acredito, creio eu, né? Não sei como é que o irmão se sente, mas quando se fala dos pais, é difícil para a gente aceitar que um pai, em especial uma mãe, dê conselhos tão ruins ou ensine seus filhos a andar, vamos dizer assim, fora do que é reto ao Senhor. Mas é isso aqui que de fato acontece. Convém, inclusive, a gente trazer uma lembrança daquilo que se diz lá em Deuteronômio 6, né? Que está registrado ali a partir do versículo 4. A gente vai dizer do versículo 4 apenas para dar um caminho, mas você pode ler desde o versículo 4 de Deuteronômio 6 até o versículo 9, que você vai ver a representatividade, ou seja, o efeito que um pai e uma mãe devem ter, por exemplo, na relação com seu filho, do ensino das suas crianças. Ele diz assim, ó: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é nosso Deus. Ele está trazendo que logo o próprio povo, né? O próprio povo, mas na verdade eu queria que você na verdade pegasse o 5, quando ele diz assim: portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. A partir daqui é primitivo ou é mandamento daquilo que os seus pais deveriam ensinar. E a gente vê aqui que claramente no capítulo de hoje que a gente está vendo de Crônicas, a gente está vendo o contrário, ou seja, está vendo uma mãe ou uma família, a parte ou meia parte de uma família que leva um jovem à perdição, um jovem rei, ou seja, está fazendo com que esse jovem vá ao rei no sentido de vá à perdição. Lá no versículo 5 do capítulo 2, do capítulo 22, que é o de hoje, ele diz assim, ó: seguindo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote-Leade para lutar contra o rei Azael da Síria. Jorão foi ferido na batalha. A partir do momento que Jorão é ferido na batalha, o que nós temos aqui o cenário? Tem que ele se recolhe. E ao ser recolhido, o Senhor, ele planta, por exemplo, no coração de Acasias, né? Ele planta esse sentimento de rever, e ele vai até visitar Jorão. Mas o grande detalhe dessa história, ou seja, ele se reúne ali. O grande detalhe da história é que a partir daí nós temos correndo uma história paralela agora com Jeú. Jeú, que era filho de Nissi, que ele foi ungido, né? Foi enviado ali um aluno do profeta Eliseu, que foi e ungiu Jeú para que Jeú fizesse o quê? Para que ele acabasse com a família de Acabe. E aí foi uma escolha específica de Deus, assim como foi feita contra a família de Jeroboão, assim como foi feita com a família de Baasa. Então estão acabando agora com a família de Ônia, a família de Acabe especificamente. É uma execução, ou seja, ali o versículo 8 diz assim: Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe, quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos dos reis de Acasias que estavam ao serviço do rei, e Jeú os matou. Ou seja, ele sai matando todo mundo. São histórias paralelas. São histórias paralelas que vai acontecendo no capítulo. E você pode acompanhar essa história paralela de uma forma mais profunda, para ter uma compreensão maior, quando você lê lá o segundo livro de Reis, capítulo 8, a partir do versículo 25 até o 29, e também o capítulo 9, do versículo 27 ao 29. Ou seja, todo cenário entre o 8, o 9 e o 10, você vai ver partes ou desses detalhes que vão enriquecendo toda essa história aqui. O interessante é que nesse processo, nessa missão de Jeú, ele vai fazer a limpeza, ou seja, ele mata Jorão e mata também Acasias, além de, como já foi lido, ele mata também vários membros ali da família de Acasias, né? Ali do rei de Judá. Ou seja, deixando praticamente a família numa situação, vamos dizer assim, com poucas oportunidades. O problema é que tudo piora, porque a gente tem que lembrar que lá Atalia, né? Atalia já era alguém que, vamos dizer assim, aconselhava de forma ruim, né? De forma que o seu filho
Acasias, em vez de prosperar no caminho do Senhor, pelo contrário, ele caminhava sempre para a sua perdição. E a partir do momento que ela soube que ele já estava morto, ele toma uma decisão que, vamos dizer assim, manifestava claramente quais eram as intenções dela, o caráter dela. Lá no versículo 10, versículo 22, tem assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Ou seja, o propósito dela agora é se estabelecer como rainha, tomar o poder à força, e ela o faz. Só que o detalhe é o seguinte, a gente tem que ter sempre lembrando, quando está se falando do reino de Judá, é da relação de Judá, não exatamente com esses reis, mas da relação de Deus, não exatamente com os reis de Judá, mas de Deus com o principal personagem de Judá, que é Davi, leão da tribo de Judá ali, Davi. O que acontece com isso? Nós temos sempre que ter em mente que há um pacto, há uma aliança, há uma promessa que haveria sempre um descendente de Davi. E aí Deus interage, age fortemente nisso aqui e faz com que, muito semelhante já a história que nós vimos lá atrás, não me lembro se foi lá no próprio Davi, né? No próprio Davi, que tinha lá o filho do Jonatas lá, do Jonas, quando eles raptam um menino lá para poder sair, por exemplo, da morte que lhe sucedia, e depois Davi coloca ele para comer não esqueci o nome do garoto, que era até coxo. É muito semelhante. Uma personagem aqui chamada Jeozeba, né? Ou em algumas versões também chamada Jeozebate, ela resgata o garoto para que ele não seja sujeito à morte. E ela cria esse garoto, ou seja, entrega esse garoto ao sacerdote Joiada, que era o seu marido, e a partir daí eles ficam, por exemplo, esse menino fica sob a tutela dessa família. E aí ele vai ser separado, vai ser criado, vai ser protegido. Durante 6 anos ele fica escondido. E aí a sua mãe, ou a sua vó, vamos dizer assim, a Atalia, continua governando. Até que vai chegar o momento que Deus vai novamente mudar essa história. E o que fica claro aqui pra gente, o que fica registrado pra gente é justamente, vamos dizer assim, que apesar de Deus ter um propósito para você, apesar de Deus ter às vezes uma promessa, que às vezes não foi feita exatamente para você, pode ter sido feita por teu pai, por alguém das tuas gerações, Deus vai honrar essa promessa, só que vai honrar dentro do tempo dele. Porque aqui Joás está esperando o tempo de Deus, mas o tempo de Deus com certeza vai chegar para ele, assim como vai chegar para ti e para mim também. O que a gente precisa ter estabelecido no Senhor, crendo e com essa segurança. Graça e paz, que Deus possa te abençoar e que a gente possa continuar firmes. E no fim de tudo isso, que Deus te cuide, meu irmão.